Sequências são difíceis de acertar, normalmente não saem tão boas quanto o original, mas Pânico 2 conseguiu meio que romper isso. Pode não ser melhor que o original, mas chega bem perto. Com o mistério envolvente, o slasher de assassino mascarado sempre precisa nesse mistério envolvente. E claro, com toques de humor bem autoconsciente. Mas e o terceiro filme? Foi tão icônico quanto? Eles conseguiram novamente? Vamos ver isso agora na parte 2 da franquia Pânico com Pânico 3. O filme começa com o retorno do Cotton Harry do segundo filme, que agora está famoso e recebe uma ligação de uma fã, meio que dando em cima dele. Mas a conversa fica sinistra mesmo quando essa fã se revela um Ghostface. Você é bem safadinho. Por que você acha que eu tenho uma namorada? Eu sei que tem. Consegue imitar a voz das pessoas com um manipulador de voz presenteado diretamente de 2024, porque de onde surgiu essa tecnologia maravilhosa? E o Ghostface então ameaça a namorada do Cotton, pedindo para ele dizer o paradeiro da Sidney, que depois do segundo filme acabou indo se esconder lá no meio do mato. O que ele faz é correr até a sua casa e lá encontrar sua namorada viva, mas não por muito tempo, já que o Ghostface aparece e finaliza os dois. Agora você perdeu. Pânico 3. E como eu disse, onde está a Sidney, Bom, ela agora está de boa, resolveu viver no meio do mato, longe de tudo, com o seu papai e um cão de guarda. E olha, o cão de guarda é um pouco complicado, porque eu acho que esse cachorro não é bem um cão de guarda, Mas tudo bem. Mas ela tá trabalhando, resolveu trabalhar atendendo ligações para ajudar vítimas de diferentes casos. E que ideia excelente, Trabalhar justamente em um trabalho onde ela deve atender telefonemas. Sério, Sidney? Que ideia é essa? Que você, que recebeu vários telefonemas de um psicótico, resolveu trabalhar justamente com isso? Bom, é claro que temos outros personagens. A Gale, que já se envolve no caso da possível volta do Ghostface. Na verdade não é possível, é volta. A gente viu ele assassinar pessoas, Junto com o detetive Kincaid, o Mike Kincaid, está cuidando do caso. E as principais pistas estão no set de Facada 3. Aquele filme dentro do filme do Pânico, que o Cotton Harry estava participando. Olha só a metalinguagem. E lá também está o Dewey, que serve como consultor para o filme. E além desses clássicos personagens que retornam para a franquia, também temos os atores que interpretam esses personagens, que eu vou chamar apenas com o nome do personagem com o numeral depois. E também temos aqui o diretor do filme, o Roman, que parece muito preocupado com o cancelamento do filme, principalmente depois de que outra atriz com relação com a produção acaba sendo brutalmente finalizada pelo Ghostface, justamente no set de gravação. Então, após isso, o filme é oficialmente cancelado e os atores, frustrados com o fim do filme, se reúnem para reler o roteiro, já que o assassino dá a entender que está finalizando as pessoas na ordem do filme. Então, eles estão encurralados na casa de um deles e depois de uma armadilha, a casa simplesmente explode, finalizando o Dewey 2. Quem sentir cheiro de gás? E para deixar mais confuso, o assassino ainda está deixando fotos da mãe da Sidney nas cenas do crime, em uma época bem específica que as pessoas não conheciam ela direito, meio que ela sumiu em uma época da vida e ele está mostrando fotos dela nessa época. E com todos esses assassinatos, o detetive decide que precisa da Sidney ali e faz ela ir até a cidade. E o Randy, que faleceu no segundo filme, aqui eles decidiram não enfiar outro especialista de filmes de terror nem nada do tipo, mas trazer uma fita que ele deixou gravada antes de falecer. Olha o nível do desespero que eles estavam. Uma fita, velho, uma fita. E nessa fita ele explica as regras da trilogia, que todos, inclusive os protagonistas, podem partir dessa para uma melhor. Esse filme voltaria a algo relacionado ao original. Citam as regras que a gente precisa saber. Aí também precisamos falar do romancezinho do detetive com a Sidney. E depois desse romance todo, todos são convidados para uma festinha privada do elenco.
e todos os personagens acabam se encontrando lá em uma mansão enorme, cheia de corredores. E o pior, eles lá mesmo sabendo da possível iminência da presença da morte, decidem se separar e o Roman acaba sendo finalizado pelo Ghostface. E depois, a Sidney 2 acaba indo de arrasta pra cima pelo Ghostface também. E por último, o Range 2.0. E a pobre Gale 2 logo em seguida. Então, após uma ligação, a Sidney e o detetive se juntam à festinha. Mas o Kincaid já leva uma fada e fica de molho. Então, após essa perseguição, o assassino encurrala a Sidney e começa a contar a verdade. Que na verdade a mãe da Sidney teve um filho, nessa época específica das fotos que ele estava colocando nas cenas do crime. Ou seja, a Sidney tem um irmão mais velho. Ela teve um filho antes da Sidney, que foi rejeitado pela mãe da Sidney e depois disso decidiu se vingar filmando os casos que a própria mãe tinha e expondo para o Billy Loomis. O que fez todas aquelas finalizações, aquelas coisas que aconteceram, né, no primeiro filme, fez isso tudo, fez o filme acontecer, na verdade, né? Que é o desgraçado do Roman. Ué, mas ele não tinha falecido, né? O diretor do filme Facada 3. Pois é, ele não faleceu, só fingiu o falecimento ali. E após essa reunião familiar, a luta se inicia entre os dois irmãozinhos, até a Gale e o Dewey interferirem e os três juntos finalizarem o Roman. Na cabeça! Na cabeça! Atira na cabeça! E no fim vemos que o Dewey e a Gale se resolveram e finalmente ficam juntos, enquanto a Sidney, com um ar até de renascimento, finalmente se sente segura, livre dos assassinos e deixa a porta aberta da casa dela, né? Ela dá a entender que tá bem com a vida agora, não precisa se preocupar, né? Ela só esqueceu dos possíveis ladrões, sequestradores, qualquer outro tipo de criminoso que veria essa porta aberta dando sopa e pensaria, olha só que beleza. Pânico 3 foi meio complicado, apesar de não ser um filme ruim, ainda assim é perceptível que a qualidade caiu. E já começa na cena inicial, que não tem a mesma tensão das outras e nem é tão interessante. E nem tem um comentário assim espertinho, né, como veremos nos filmes posteriores. Ou seja, ela é uma cena como de um filme qualquer, o que não deveria acontecer com uma sequência de Pânico. Mas vamos à história. O fato dela se passar no set de um filme da franquia Facada é genial. As piadas que poderiam ter sido feitas eram imensas, as referências, metalinguagem, algumas até acontecem, mas eu senti falta demais, porque a interação da Gale 1 com a Gale 2 era bom demais. E com ela imitando os trejeitos da Gale, tentando se passar pela Gale, até começando uma investigação junto com a Gale, ela ajuda a Gale nessa investigação, é muito interessante. E o fato da Sidney 2 parecer tão certinha, justamente como uma Final Girl assim original, né, toda certinha, e no fim se revelar mais safadinha, é muito legal também. Eu senti falta disso. E esse lance do modificador de voz, quem deu essa ideia? Hoje em dia talvez funcionasse com essas inteligências artificiais aí, né, que assustam com a semelhança da voz com a realidade. Mas em 2000? Em 2000? Gente, que tecnologia é essa? E o pior, tudo pra mim é esse assassino. Meteram um irmão perdido. Esse foi o auge do tô sem criatividade. Não é a pior coisa do mundo, eu só não achei tão interessante. Achei que Pânico seria uma franquia mais criativa e não meteria um irmão perdido assim no terceiro filme. Mas enfim, né? Mesmo sendo um sucesso de bilheteria esse filme, o quarto filme da franquia só foi chegar 11, você não entendeu errado, 11 anos depois. Em 2011, ainda sob o comando de Wes Craven, foi lançado Pânico 4. O filme se inicia bem clichêzão mesmo, com duas jovens em uma casa conversando sobre coisas da vida, até receberem uma ligação que elas pensam ser brincadeira, até que o Ghostface aparece e acaba com as duas.
Mas era zoeira, porque essa cena na verdade é o início de Facada 6, que outras duas jovens estão assistindo. E enquanto uma só quer assistir um slasherzinho de boa, a outra só reclama. E a que só quer assistir, mete logo uma facada no bucho dela para ela calar a boca. Mas surpresa de novo, eram outras jovens que estavam assistindo o filme dentro do filme. Esse aqui era o início de Facada 7, que outras duas jovens estavam assistindo. Até que depois de uma conversa sobre as sequências, elas recebem a famosa ligação e são atacadas pelo Ghostface e finalizadas, dessa vez de verdade. Pânico 4. Depois disso, vemos que todos os nossos queridinhos seguiram em frente. A Sidney tá com o livro para vender e por isso voltou para Woodsboro. Também vemos o casalzão 24, Gale e Jill, que agora, como xerife, tem uma parceira chamada Rhodes, outra policial atrapalhada. E claro que com esses assassinatos, os holofotes se voltam para Sidney, principalmente depois do celular do assassino aparecer misteriosamente na mala do carro dela. E agora ela é a principal suspeita disso tudo. E por isso não pode sair da cidade. Por que que tu voltou, Sidney? Era melhor ter ficado em casa. Tem que se hospedar então na casa de parentes, o que é outra coisa muito legal, né? Sua tia, que não parece gostar muito da sua presença ali. Tiazinha chata. E a sua priminha, a jovem Jill. E óbvio que a Jill tem o seu próprio grupinho de amigos bem peculiares. Seu ex-namorado Trevor, suas amigas Kirby e Olivia e os cinéfilos donos de um blog que gravam tudo e todos que vêm pela frente, o Rob e o Trevor. E claro que com esses novos assassinatos acontecendo, todos ficam apavorados. Mas a próxima vítima é a pobre Olivia, que em sua casa é atacada pelo Ghostface e brutalmente finalizada. E agora a nossa maravilhosa, incrível jornalista que sempre tem um bom faro assim, né, para esse tipo de matéria, Gale Weathers, agora Gale Riley, decide se envolver nas investigações. E como ela é a única que pensa nesse filme, ela vai conversar com os cinéfilos, tentando entender o que desgraça tá acontecendo. E eles juntos percebem que esse novo Ghostface tá montando um filme, na verdade um reboot do original, e que o próximo ato deveria acontecer em uma festa. E adivinhem, vai ter uma festa na cidade ali que os próprios jovens cinéfilos estão organizando. Uma maratona para assistir todos os filmes Facada em sequência, a chamada Facadatona. Só que eles não revelam o local, né? Justamente porque a cidade toda tá entrando naquele lance de toque de recolher, não se reúnam jovens, mas jovem não quer nem saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, eles vão se reunir sim. Só que a Gale é inteligente, a Gale é sagaz e não só descobre o local, como também vai até lá sozinha, já que o Dewey, depois que virou xerife, não quer mais ajudar. Mas lá ela descobre que esse novo Ghostface está gravando as finalizações, fazendo o seu próprio filme, e é atacada com uma facada no ombro pelo cara de fantasma. E fica de molho por enquanto também no hospital. Mas o maluco continua o seu reinado, a facadatona babou, mas a festinha particular não babou não. A Jill e os amigos se reúnem na casa da Kirby e ficam ali de boa, enquanto a pobre Sidney e a sua tia são atacadas pelo Ghostface em casa. A Sidney escapa, mas a tia não, vai com Deus. Então após agora, né, a correria para Sidney chegar na casa e tentar salvar os jovens, mas não dá para salvar o pobre Robbie, que vai de arrasto. E a Kirby também, que é esfaqueada pelo Trevor. Tcharam! Ele se revela um dos Ghostface, né? Quem diria que o cinéfilo era o Ghostface? E ao chegar e ver isso, a Sidney é atacada por outro Ghostface, que se revela a sua própria prima Jill, e saca o plano deles. Eles querem ser as vítimas. Segundo a Jill, a Sidney ficou muito famosa com esse papel de mocinha, e agora é a vez dela ser a mocinha.
Então ela montou um plano de colocar a culpa toda no seu ex-namorado, que seria o novo Billy Loomis, e também finaliza o Trevor, o seu próprio parceiro. Afinal, ela também precisa de um novo Stu, que seria o Trevor. E ela agora seria a nova Sidney. E como não pode ter mais de uma Sidney, ela já mete a faca na prima. Terminaram. E agora, só com ela viva, ela começa o processo de se auto-machucar para dar a impressão de que ela foi atacada. E dá um trabalhinho a mais porque ela tá bem empenhada. E óbvio que ela consegue o que quer. Os holofotes se voltam para ela e ela fica aquela versão famosa, né, da sobrevivente, da pessoa que sobreviveu ao final, a pobre jovem indefesa. E ainda é levada até o hospital. E já no hospital com o Dewey, ela dando uma de mocinha, descobre que, surpresa, a Sidney, na verdade, sobreviveu. Com muita luta, mas ela sobreviveu. E dá uma mancada daquelas. Uma bela de uma mancada, dando a entender onde a Gale foi esfaqueada. Mas tem um probleminha. Como ela sabe onde eu fui esfaqueada? E a correria acontece, vai o Dewey e a Jill pro quarto da Sidney com propósitos diferentes, né, óbvio, um quer matar o outro não. E lá no quarto vai a Gale também, chega a Holt, a Jill dá uma golpeada no Dewey, rende a Gale, atira na Holt, que chegaram depois, né, como eu citei, e só é parada quando a Sidney, meio ferida, levanta e usa o desfibrilador na própria prima, que cai no chão, né? Só que a Sidney já tá manjada nos clichês e mal dá tempo dela se levantar e já atira no peito da prima. E ainda depois vemos que a Holt na verdade tá viva, né? Ela, apesar de ter levado um tiro, ela tava de colete e sobreviveu ao quarto filme. Sobrevivendo aqui o Dewey, a Gale, a Sidney, a Holt e, por incrível que pareça, a Kirby. Nós vamos ver isso no próximo vídeo da franquia Pânico. Pânico 4 foi pra mim um marco, de fato uma releitura do original, ainda mantendo os personagens originais, e eu achei sensacional. Nessa nova roupagem temos a Final Girl sendo o assassino, né, e o namorado que era o assassino sendo a vítima, que é uma excelente surpresa, porque quando assistimos inicialmente as suspeitas podem até cair na Jill, porque é a Emma Roberts que interpreta ela, e eu sempre desconfio da Emma Roberts em um filme. Até em Madame Teia, que eu assisti recentemente, né, eu pensei que ela ia dar um jeito de ser a vilã. Mas tirando esse fato, não dá pra suspeitar dela. É bem feito. E o final com um ato a mais no hospital foi muito legal. Essa mudança foi incrível. Uma das melhores revelações e motivações de toda a franquia, na minha opinião. Mas tem algo que me incomoda nesse filme. Ele saiu na época dos remakes sombrios ali, né, 2010, 2011, dos anos 2000. Então, com um bom filme que acompanha a sua época, ele tem um ar sombrio que eu sei ser um dos pontos, né, do filme da época, mas me incomoda um pouco. E mesmo ele sendo excelente, ele foi o filme de menor bilheteria da franquia até o momento, arrecadando apenas 96,7 milhões. E eu digo apenas para padrões cinematográficos, tá? Porque é muito dinheiro, o que desanimou um pouco os produtores, mas não para sempre, né? Porque anos depois, um cidadão chamado David Gordon Green conseguiu ter a proeza de trazer de volta os clássicos e depois jogar isso por terra. Depois vocês vão entender melhor com esse cara, que conseguiu trazer a franquia Halloween de volta aos cinemas com um filme bom. Ele deu um empurrãozinho, né, para os detentores da franquia Pânico, que eles precisavam para avançar em um novo projeto, que veremos no próximo e último vídeo da franquia. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.